also was on the score sheet in the first half. England will be questions of potential title winners. Oh! The little here spotted the runner Vivian Miedemar. Clinical. Lenny Goldson now, quick feed, scores for United. Weir. Oh, help! Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 34º episódio do Conexão FA WSL, o seu podcast do Planeta Futebol Feminino que trata de tudo do futebol na Terra da Rainha. A gente fala aqui bastante do futebol feminino inglês e voltamos agora com o começo da temporada, né? Nosso último episódio foi depois do título da Euro, a Inglaterra foi campeã da Euro no último mês de julho e agora a gente volta com a temporada já em andamento, já temos algumas rodadas da WSL concluídas, já temos Champions League com os times ingleses conhecendo seus destinos, 2 deles vão jogar a fase de grupos, um deles caiu na fase preliminar e a gente vai falar sobre tudo isso no episódio desta semana. Lembrando que você nos ouve no seu agregador favorito de podcasts, pesquisando por De Primeira. Pesquise por De Primeira Futebol Feminino e você vai receber as notificações de todos os episódios do De Primeira, né? Incluindo os PFF Debates, os Spaces que viram episódios de podcast, o Estação PFF, que é o podcast da Amanda Viane e da Thaís Viane, falando sobre o futebol feminino europeu no geral, e também o nosso Conexão FA WSL. Episódio número 34 para a gente falar então do começo da temporada. Eu, Eduardo Costa, estou com uma equipe quase completa aqui, mesa cheíssima para a gente comentar aí os principais assuntos desse início de ano no futebol feminino inglês. Estou com Alicia Soares. Oi, gente, tudo bem? Acho que mais uma das vezes aí que a gente começa as primeiras rodadas com a Alicia reclamando aí desse Chelsea e da falta de contratações, né, pontuais aí, mas deixa mais pra frente aí. Estou com Amanda Viana. Fala galera, saudades aí, né, do Conexão, futebol na terra inglesa voltando com tudo e a gente vindo, né, dessa Euro, muito Sweet Caroline, Football's Coming Home, então a expectativa para essa temporada é altíssima, algumas equipes começaram bem, outras nem tanto, então tem muita coisa pra gente debater nesse episódio de hoje, um prazer sempre estar aqui com vocês. Estou com Camila Villarreal. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Vamos falar dessa temporada aí bem atípica para o Manchester City, ou não, porque Manchester City e Champions League não combinam, mas essa temporada vai ser difícil, viu? Vai ser aquela temporada assim, gosto do Manchester City, o problema é quando entra em campo, mas vamos falar disso aí mais adiante. E estou com Patrícia Zene, boatos de que só aparece quando o Arsenal ganha, e agora com o Arsenal ganhando ela tá aqui. Olha, essa responsabilidade não é minha, mas o importante é que eu tô aqui. Muito bom estar de volta. Tava com saudade do Conexão, de conversar com vocês, de cornetar todas as cornetas e comemorações e tudo mais que você só escuta aqui no Conexão. Muito bem, vamos lá então, episódio 34 do Conexão FA WSL para falar muito de futebol na terra do rei, que agora não é mais da rainha. Simbora! Bom, nós tivemos 2 rodadas realizadas até agora do campeonato, 2,5, né? Porque a primeira rodada ela aconteceria 2 dias depois da morte da Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth II, ela faleceu 2 dias depois da data que foi o falecimento dela, né? Teríamos rodada, a rodada toda acabou adiada, não só no futebol feminino, no masculino também. A Inglaterra decidiu adiar ali o futebol naquele final de semana em questão.
então a primeira rodada acabou sendo postergada. O campeonato começou oficialmente na segunda rodada, né? Nós tivemos então Arsenal 4, Brighton 0, Manchester United 4, Reading 0, Aston Villa 4, Manchester City 3, West Ham 1, Everton 0, Leicester 1, Tottenham 2 e talvez o resultado mais surpreendente da rodada, Liverpool 2, Chelsea 1. Depois, na terceira rodada, tivemos o Derby do Norte de Londres, Arsenal 4, Tottenham 0, Brighton 2, Reading 1, West Ham 0, Manchester United 2, Leicester 0, Aston Villa 2, Chelsea 2, Manchester City 0 e no Merseyside, né, no Derby de Liverpool, Liverpool 0, Everton 3. E nós tivemos aí nesta semana também metade da primeira rodada, aquela que foi adiada, né? Já tivemos Chelsea 3, West Ham 1 e Everton 1, Leicester 0. Os outros dois jogos ainda vão ser realizados, Tottenham e Manchester United, Manchester City e Arsenal. Os dois jogos ainda sem data, né? A gente ainda não sabe quando eles vão acontecer. Na tabela, então, nós temos Arsenal, Manchester United, Aston Villa e Chelsea, além do Everton também, 5 times com 6 pontos, só que Chelsea e Everton tem um jogo a mais. Liverpool, Brighton, Tottenham e West Ham com 3 pontos, Manchester City, Leicester e Reading, os 3 times, que até agora ainda não pontuaram. Vamos começar passando aí pelos principais times, então, e a gente inicia falando do Arsenal. Vou chamar a Patrícia para a gente comentar aí sobre esse começo de temporada do Arsenal, que por enquanto é líder do campeonato, e além disso, nesse meio tempo, avançou na Women's Champions League, né? Avançou na Champions League feminina, o Arsenal entrou aí na fase preliminar, enfrentou o Ajax, empatou dentro de casa por 2-2, um resultado ruim no primeiro jogo, mas venceu fora de casa com gol da Miedema 1-0 e se classificou para a fase de grupos. Então, Patrícia, nós temos um começo aí do Arsenal que, apesar dos altos e baixos na Champions, está na fase de grupos e, por enquanto, 100% com a grande vitória no clássico contra o Tottenham na WSL. Segue o líder, né? E nem é de zoeira, porque o Arsenal sempre começa, né, o campeonato como líder, porque com A, né? E sempre tá ali em primeiro, mas dessa vez ganhou, né? Os dois primeiros jogos muito. Assim, eu não sei o que seria se tivesse a primeira rodada, porque era o clássico. Contra o Manchester City, e a gente sabe como o Arsenal é em clássicos, mas o Manchester City também, né, começou meio, né, assim, a temporada, mas isso quem vai falar é a Camila, não tô aqui para falar do Manchester City, mas o Arsenal acabou começando a caminhada na WSL contra o Brighton, né, venceu bem, né, venceu de 4-0, mesmo placar contra o Tottenham, não levou ainda nenhum gol, né, na WSL, o que é muito importante. A gente sabe que sempre começar o campeonato bem né, é essencial, por mais o que aconteceu na temporada passada, né, que começou a vencer do Chelsea, depois acabou perdendo pro Liverpool, mas ter esse começo de temporada forte em questão de resultados é muito importante. O time, o clube, né, não fez as contratações que deveria ter feito. A gente sabe que o Arsenal precisa de pelo menos mais uma zagueira, precisa de meio campo, né? Acabou contratando ali só o atacante e uma goleira, que também precisava, né? Já que a Lydia Williams saiu. Mas apesar disso, esse começo tá bom. Eu sei que a gente sempre fala, né? A gente corneta e reclama. Tem realmente muito a reclamar. O Arsenal teve algumas dificuldades. Tá tendo essa dificuldade com a Rafaele em questão de lesão, né? Já no que ela chegou na temporada passada, já sofreu com lesão. Agora, de novo, a gente não sabe direito as condições dela, né? Que acabou sentindo no jogo contra o Tottenham e entrou em campo contra o Ajax, mas teve que sair. Então a gente não sabe direito como que ela tá, apesar da Ruby Moy ter entrado muito bem, né, para substituir a Rafa.
mas o elenco do Arsenal é muito curto. O meio-campo me preocupou, mas por enquanto está dando certo, né? O importante, por enquanto, é colocar a bola na rede e ganhar os jogos. O Arsenal tem, né? Falo do meio-campo, o Arsenal tem uma arma muito forte que é o lançamento, né? Principalmente da Leah Williamson, da defesa pro ataque. Então, é uma arma, mas que também não pode ser usado direto. Se precisa do meio-campo, se precisa da ligação. A gente continua tendo a Miedema jogando como 10 ou 9.5. Agora ela está jogando um pouco mais, né, mais para trás, que é a posição que ela queria jogar. Mas mesmo assim, o Arsenal precisa ali de alguém entre a Wout e a Little. Acaba sendo meio fraco, entre aspas, né, esse meio campo. Porém, nesse começo de temporada, né, como eu falei, o Arsenal está ganhando, conseguiu sair de um sufoco contra o Ajax, né, não precisava de tudo aquilo no jogo em casa, né, terminar 2-2, um pênalti da Kim Little que não perde. Sim, não lembro que foi a última vez que ela perdeu um pênalti, mas acabou sofrendo empate, mas graças a Miedema, que, claro, né, de falar, só ganhou por causa da Miedema. Sim, óbvio, ela joga no Arsenal, então alguém precisa resolver, né, e ainda bem que ela tá aqui para resolver isso, né, foi para isso que ela renovou, né, para isso que ela tá aqui. Enfim, não vou falar o que eu espero pro resto da temporada, porque não dá para saber, né? O Arsenal tem sempre questões de lesões, acaba perdendo um clássico, ou vai ganhar tudo, vai surpreender, e não dá para saber muito bem como vai ser mais com o Arsenal a partir daqui. Mas, por enquanto, vamos construir o caminho com o que temos, e o que temos são 2 vitórias em 2 jogos na WSL. Bom, Patrícia falou aí bastante sobre esse Arsenal, e Patrícia, eu lembro qual foi a última vez que a Kim Little perdeu um pênalti, e foi recentemente, quando ela estava emprestada lá no OL Reign, lá na NWSL. A Little, que teve um empréstimo curto, né? Enquanto a Inglaterra estava disputando a Euro, a Escócia não estava, mas a Little também não joga mais pela seleção escocesa. Ela preferiu esse empréstimo lá e jogou na NWSL e perdeu um pênalti numa das partidas pelo Reign. Mas pelo Arsenal, ela realmente tem um histórico aí fantástico. Falando um pouquinho sobre esse Arsenal, eu fiz um vídeo pro Planeta Futebol Feminino, tá lá no YouTube do PFF, então quem ainda não assistiu, vai lá no canal, procura lá no feed, né, do Arsenal, e eu falei bastante nesse vídeo, eu e o Thiago Ferreira, conversamos sobre a questão do elenco do Arsenal, da profundidade desse elenco nos setores, de como foi o foco da equipe, né, no mercado. E a Patrícia falou bem sobre a questão de defensoras, e lá nesse vídeo eu destaco muito isso, porque o Arsenal foi um time que na temporada passada ficou nítido que precisaria de mais defensoras em condições de manter o nível das titulares, né? Buscou a Rafa muito bem na janela de janeiro, mas acabou sofrendo com algumas lesões ali no setor, e se a gente fosse olhar pelas outras opções, não eram jogadoras que você conseguiria falar assim, essa aqui consegue me garantir nesse jogo. Acabou renovando com a Jen Beat, o que para mim foi um grande erro, mas o que me pegou foi que o time não foi em busca de uma outra zagueira para chegar e jogar. Então tem ali Leah Williamson, Rafael e Lotte Wubben-Moy, que jogou muito bem, né, nessa partida contra o Ajax na volta, precisou substituir a Rafa ali no meio do jogo.
e são jogadoras muito boas, mas as 3 são jogadoras que tiveram passagens pelo DM na temporada passada. E a Rafa já se lesionou nessa temporada e a gente não sabe se é grave. Então, falta profundidade nesse ponto e o Arsenal pecou no mercado. Outra área que falta profundidade é a volância. Tem ali uma Lia Valt que fez uma temporadaça, mas que os momentos e jogos que ela ficou de fora, o Arsenal sentiu muito. Quem é a substituta da Lia Valt? O time não foi no mercado buscar essa jogadora. E nesse início de temporada, já foi nítido que momentos que a Lia Valt saiu do jogo, quem ocupou a função de primeira volante foi a Kim Little. E pra mim, não acho a área que ela é melhor potencializada. Eu gosto mais da Little com a possibilidade de pisar na área, de armar mais o jogo. E é onde eu acho que ela consegue ter o seu futebol melhor desenvolvido. E defensivamente, não acho a atleta que tem a capacidade de varrer tantos espaços assim e proteger a zaga. Então me preocupa bastante esse ponto dessa profundidade de peças. Na parte do ataque, eu já acho que o Arsenal tem ali um grupo ok, foi bem. Acho que a chegada da Lina Hurtig traz uma característica diferente. Não é uma jogadora que eu acho que veio com o objetivo de ser titular, mas ela traz ali um componente físico, uma questão de estatura, então acho que complementa bem. Mas, como disse, a parte mais defensiva é um problema. Falando sobre esses jogos aí do Arsenal, é um início de temporada que acho que a equipe ainda está engrenando, né? O grande objetivo já foi conquistado nesse começo. O objetivo era chegar na fase de grupos. Eliminou aí o Ajax num duelo muito difícil e um duelo que o Arsenal não conseguiu jogar bem, assim. Foram 2 performances problemáticas, né? O Ajax jogou muito bem, acho que isso, principalmente na primeira partida, acho que vale pontuar isso, né? Porque não é que o Arsenal estava jogando com um adversário ali qualquer, não. Foi uma equipe do Ajax que se performou, que performou, né? Muito bem. Mas eu vi uma equipe Gunner que teve dificuldade para construir. O Ajax se defendeu bem, mas acho que o Arsenal, por mais que tenha tido paciência, isso é uma virtude importante, principalmente quando você joga com equipes que em alguns momentos fazem blocos mais baixos, mas o Arsenal foi pressionado e teve dificuldades. Quando o Ajax recuou o bloco, o Arsenal teve dificuldades para entrar, então acho que foi um início aí de Champions que deixa algumas lições que a equipe precisa melhorar pro futuro. No começo de WSL, um jogo contra o Brighton, que o Brighton acabou tendo uma jogadora expulsa, a Emma Kuberi, zagueira, logo no início da partida, e o Arsenal soube aproveitar disso para construir o seu placar, mas não foi uma partida assim perfeita, mas soube aproveitar. Já o jogo contra o Tottenham, para mim, foi a melhor exibição da equipe até aqui, porque acho que foi uma partida mais intensa, que o Arsenal conseguiu pressionar o Tottenham mesmo, empurrou o Tottenham para trás, dificultou a construção do adversário, conseguiu ter jogadas no ataque que levassem perigo. O placar acho que poderia até ter sido maior do que foi, mas eu acho que para a sequência é tentar mirar naquele jogo do Tottenham e crescer, mas lógico corrigindo erros das outras partidas, porque acho que os jogos contra o Ajax foi uma equipe mais passiva, acho que faltou um pouco de um punch para esse Arsenal, mas como eu disse, eu entendo, é o início de temporada, as coisas ainda estão sendo ajustadas, então é importante ter essa paciência mesmo, mas é um Jonas Eidevall que tem muita coisa da temporada passada para poder corrigir para essa. Né? A equipe precisa conseguir ser mais constante nos jogos, então tô curiosa para saber como é que vai ser esse Arsenal daqui para frente. E só uma questão curiosa, né? A Camila Villarreal até lembrou sobre esse episódio. O Jonas reclamou bastante depois do jogo contra o Ajax que o Arsenal passou por uma situação até, na minha visão, constrangedora e absurda. Enquanto a equipe estava fazendo o aquecimento no gramado,
descobriram que a altura, né, das traves lá do gol, mando de campo do Ajax nessa volta da UEFA Women's Champions League estava 10 centímetros menor. Então, o Arsenal, com toda razão, ficou revoltado nesse ponto. Aí os oficiais lá da UEFA, da partida, foram lá, conferiram e foi colocado a altura na medida exata. Mas assim, é algo, pelo amor de Deus, né, gente? Colocar o gol 10 centímetros a menos, sabe? Entendo a revolta do Arsenal, então é uma situação curiosa, mas agora é ver, como eu disse, como a equipe vai ter sequência daqui pra frente. O Arsenal que só volta a campo depois da data FIFA, então vai ter tempo para ajustar e tentar emendar uma sequência de evolução. Só para finalizar aqui o Arsenal, eu falei que eu não ia comentar sobre o que eu espero para o resto da temporada, mas uma coisa que a Amanda falou, né, que me veio na cabeça, né, que eu estava pensando sobre isso, é que o Arsenal desses jogos, assim, me lembra muito o Arsenal do ano passado, porque consegue fazer bons jogos na medida do possível contra times que são inferiores, e quando tá ali na Champions League, quando é um jogo um pouco maior, tem mais dificuldades. É uma coisa que, por enquanto, né, nesse jogo contra Brighton e Tottenham, né, que a Amanda falou, contra o Brighton soube aproveitar as circunstâncias do jogo, e contra o Tottenham jogou muito bem, e contra o Ajax, que acabou não sendo esse mesmo Arsenal, é muito parecido com o que aconteceu no ano passado. É uma coisa assim que a gente cobra evolução, né? E é uma coisa que precisa mudar. Para o Arsenal conseguir brigar por títulos, precisa mudar isso, precisa saber jogar melhor esses jogos grandes, precisa conseguir, porque o time do Arsenal, se pegar o 11 do Arsenal, saudável, bom, é muito bom, né? É um dos melhores times da Inglaterra, então precisa conseguir se impor do jeito que a gente sabe que pode. Bom, e antes da gente passar para o próximo assunto, só destacar o início de temporada da brasileira Raffaele. Acho que é um início de temporada que ainda não tá naquele nível Raffaele que conhecemos, né? Que é um nível world class. A partida dela contra o Brighton e a partida de ida dela contra o Ajax foram jogos ali um pouco complicados. Não que ela tenha sofrido o tempo todo, não, mas em algumas jogadas pontuais, levou alguns dribles que o nível da Rafa a gente sabe que não é de costume muito dela levar, errou alguns passes bobos que geraram contra-ataques, então ela já vinha de uma data FIFA um pouco inconstante contra a África do Sul, então é um ponto pra gente notar, olhar. Na parte ofensiva, ela é um foco nas bolas paradas do Arsenal, tanto que fez gol assim no clássico, né, contra o Tottenham. A Rafa balançou as redes dessa forma, e ela é uma arma muito forte nas jogadas de bola aérea ofensiva, mas defensivamente ainda tá faltando algum ajuste, e torcer, né, para não ter sido nada grave essa lesão dela contra o Ajax. Foi um lance que ela tava numa perseguição com a atacante do Ajax, rolou ali um corpo a corpo e o pé dela acabou ficando preso embaixo da perna da jogadora, então pareceu uma torção, mas o Arsenal não divulgou nenhuma informação, então a gente fica aí aguardando para ver a evolução da Rafa. Muito bem, o Arsenal que no momento é o líder, como a gente citou, com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. Quem também tem 2 jogos e 2 vitórias no campeonato até agora é o Manchester United, né? Começou muito bem, obrigado, 4-0 no Reading, depois 2-0 fora de casa no West Ham.
vou jogar para Amanda novamente, né? Amanda, você e a Thaís, a gente citou inclusive no começo do episódio, o Estação PFF, que é o novo podcast aqui da casa, que também tá lá no De Primeira Futebol Feminino, pesquisando no seu agregador. O Estação PFF, você e a Thaís Viane falando aí toda semana das grandes ligas europeias. E no último episódio vocês citaram, né, bastante o Manchester United. Você inclusive fez grandes elogios aí esse começo de temporada do United. Óbvio que ainda é começo, óbvio que a gente ainda precisa ver os jogos contra os grandes, óbvio que ainda precisamos ver se isso vai ser sustentável a longo prazo durante todo o campeonato, mas fato é que para um começo de ano o Manchester United tem jogado bem e está mostrando bons indicativos aí para o seu torcedor de que pode, quem sabe, beliscar algo maior aí esse ano. Exato, e assim, a torcida Red Devil, ela... O Manchester United costuma iniciar bem as temporadas, e nos últimos anos foi assim. O problema do time é, do meio pra frente, como eu vou finalizar a temporada, e aí é onde o caldo começa a entornar e a equipe começa a deixar pontos pelo caminho. Então foi mais um começo interessante da equipe, 2 resultados muito positivos. Eu fiz até um vídeo também lá pro YouTube do Planeta Futebol Feminino sobre o United, focado, né, lógico, no mercado da equipe, também em características da performance da estreia contra o Reading, que foi um jogaço. E o Mark Skinner, ele tá montando uma base mesmo, tanto que ele não mexeu na escalação para os 2 jogos, e tem algumas coisas muito interessantes. Eu acho que o United fez uma das melhores contratações dessa janela na Europa, que foi a Maia Letícia, zagueira. Ela é zagueira e lateral, tem jogado como zagueira, mas ela pode atuar tanto em sistema de 3 defensoras quanto 4. Ela é uma jogadora muito versátil ali e muito sólida. Tem a característica de sair jogando, tem um passe qualificado, é uma arma no jogo aéreo, fez 2 gols na estreia contra o Reading e deu uma assistência no jogo contra o West Ham em lançamento para Lucia Garcia. Então eu acho que foi uma grande adição do Manchester United. E o que eu tenho gostado desse início de temporada da equipe é a paciência para os ataques, para a construção, sempre tentando rodar a bola. E tem um lado direito muito forte que fala espanhol, né? A Ona Batlle, lateral direita, e a Lucia Garcia, a ponta direita, são jogadoras que têm tido um bom relacionamento dentro de campo nesse início de temporada, e lógico, tem também a parceria das duas na seleção espanhola que ajuda isso, mas eu acho que o Manchester United tem conseguido aproveitar bem dessa conexão dentro de campo. A Lucia começou muito bem a temporada, marcou aí um belíssimo gol contra o West Ham, mas já tinha participado de jogadas também contra o Reading. Então eu acho que é uma equipe que começou muito bem, mas a minha curiosidade desse Manchester United é como vai conseguir alongar esse rendimento até o final da temporada, que é um problema desde quando Casey Stoney era treinadora lá. Na primeira temporada do Mark Skinner como treinador também foi um problema. Então, como essa equipe vai conseguir alongar isso? E outra coisa, como será a postura do Manchester United nos jogos grandes, nos grandes duelos, que é onde a equipe vai precisar também pontuar e tirar ponto dos seus rivais, pensando em título, pensando em vaga na Champions. Então, são dúvidas que eu acho que poderão ser respondidas nessa sequência. E outra coisa, né? Não tem como a gente não destacar a dupla Alessia Russo e Ella Toone, 2 jogadoras que já foram muito bem na temporada passada, e elas eram o Manchester United, né? Se você olhasse pro United na temporada passada, com certeza você destacaria as duas, que eram ali as jogadoras mais influentes da equipe. Tiveram uma Euro fantástica, vindo do banco, conseguindo performar, conseguindo ali ajudar a Inglaterra a vencer esse título. As duas, assim, elas tiveram uma marca muito forte nesse título inglês. E o início de temporada não é diferente. São 2 atletas que se movimentam muito bem, que atacam muito bem espaço. A Ella Toone mais atrás, né, no meio campo, ali
fazendo uma função, vamos dizer assim, de armadora, mas figurando muito atrás da Alessia Russo, e a Russo se movimentando, se colocando muito bem, ora caindo pelos lados para abrir um espaço para uma infiltração, ora na presença de área. Então são 2 nomes aí pra gente ficar de olho, com certeza. E para finalizar sobre o United, não tem como também não destacar a força da bola parada e do jogo aéreo da equipe. A Katie Zellen é uma meio-campista que eu não acho ela uma jogadora brilhante, eu acho ela uma jogadora ok, regular. O início de temporada dela é muito bom e na bola parada ela bate muito bem na bola. Então todas as jogadas de falta ou escanteio no ataque do Manchester United são chances de gol. E esse início tem se provado, e assim, é algo que vem de temporadas passadas. Então, quem for jogar com o United pode ter certeza. Tem que prestar muita atenção nessa arma, porque é muito forte da equipe. Mas aí, agora a expectativa é saber, né, como o Mark Skinner, suas comandadas, conseguirão alongar essa boa fase, esse bom rendimento, esse desempenho e, lógico, também crescer. Acho que o United fez um bom mercado, mas ainda sinto que falta uma profundidade no meio-campo e na defesa. Trouxe bons nomes, mas eu acho que ainda falta. E tentar manter suas jogadoras saudáveis, isso será vital para a sequência do ano. Muito bem, como eu bem disse na introdução, o Manchester United tem 6 pontos, assim como o Arsenal. Também tem 6 pontos até agora Aston Villa, Chelsea e Everton. Só que United, Arsenal e Aston Villa fizeram 2 jogos, né? Tem 100% de aproveitamento. Chelsea e Everton fizeram 3 jogos, né? Eles já jogaram, como nós destacamos, as suas partidas que haviam sido adiadas por conta da primeira rodada. E aí eu vou trazer a Alicia para o debate para falar do Chelsea. Alicia, o Chelsea tem 6 pontos em 3 jogos, né? Perdeu um jogo de forma inesperada de virada para o Liverpool, depois venceu os outros 2. Mas, apesar da boa pontuação, né, mesmo com a derrota para o Liverpool, a torcida não está muito feliz, né? Tá reclamando bastante aí da Emma Reis, do esquema de jogo, de algumas decisões da treinadora, do elenco. O que é que está acontecendo aí no Chelsea que, apesar dos pesares, continua ganhando, mas dessa vez sem gerar a mesma expectativa na torcida do que em outros tempos? Tem que reclamar, e aí agora vem mais 20 minutos aí de podcast para falar do Chelsea. Tem muita coisa para falar. Algumas coisas eu acho que não são escolhas da Emma Reis, mas algumas também são, e enfim, eu não sei também até que ponto essa mudança, né, de dono do Chelsea pode afetar de alguma forma essa questão do futebol feminino, dessa questão das contratações. É algo que eu ainda me questiono, né, desde tudo aí que aconteceu. Pra mim, é muito difícil falar, porque eu tô falando aí desde a abertura da janela de transferências que, pra mim, o Chelsea precisava de uma volante, né? A Melanie Loipo está de licença, né? Vamos dizer assim, vai ter um bebê, então ela não vai jogar tão cedo. A gente teve a saída da Agi, que não é volante, mas ajudava bastante aí na criação, né? Ali, na marcação, e enfim. E eu acho que o Chelsea não fez contratações aí que pudessem suprir essas ausências, né? A gente tem a Ingle, que tá aí, né? Que pra mim eu acho que é a única volante que a gente pode dizer assim, de origem, né? E aí a gente tem a contratação aí de jogadoras que podem jogar ali na área, nessa posição, né? Mas que não são tão ideais, né? A gente tem a Katerina Svitkova, que joga mais à frente e que o pessoal, né, assim, todo mundo elogiou bastante a partida dela de ontem contra o West Ham. Eu, como eu estive sem internet, não consegui ver essa partida ainda. O que eu vi, eu reclamei, falei que ela tinha sido horripilante, mas todo mundo elogiou aí no final. E aí a gente tem a Jelena Tchankovic, que eu acho que
é a pessoa ideal aí para estar nessa posição, contribuir para essa posição aí, só que ela ainda também não ganhou minutos e tudo mais. Acho que muitas coisas aí a gente tem visto problemas físicos, assim como foi com a Lauren James, apesar, né, de eu não concordar com a contratação da forma como ela foi feita, né? Realizar uma contratação de uma jogadora, pagar o que foi pago e em uma jogadora lesionada, né? E isso foi complicado, mas graças a Deus o departamento médico do Chelsea é 1000 vezes melhor aí do que o do Manchester United, e depois aí de um tempinho ela já tá conseguindo esse condicionamento, já tá conseguindo ir bem, teve grande destaque na partida contra o Manchester City, e para mim, assim, um dos principais fatores aí do Chelsea não estar criando tão bem é a ausência da Penny Harder, que foi, né, teve lesão aí, a gente não sabe muito bem a gravidade, né, mas ela foi cortada de última hora, e aí quem acabou entrando foi a Sophie Ingle. E aí acho que é uma das principais para mim ali, é uma jogadora que tem que ser titular junto com a Kirby, junto com a Kerr, mas eu tô gostando muito da forma, assim, como as atacantes estão jogando, né? A gente tem aí a Cannery, que chegou muito bem, parece que chegou realmente se ambientando legal ali, já se sentindo ali do lugar. Mas quem fica ali no meio campo, quem fica ali na volância é Cuthbert e Ingle, Cuthbert e Fleming. Eu acho que essa não é ali a posição ideal delas. Eu acho que não tá dando para ter uma cadência legal aí de jogo, e por isso que o Chelsea, apesar de vencer, teve poucas oportunidades efetivas, vamos dizer assim, né? Como foi aí contra o Liverpool, que não conseguiu jogar contra uma equipe que subiu agora, né? Então, assim, não era para perder, não era para estrear com essa derrota, com 2 pênaltis, né? Que não tinha como pegar aí, até porque era Musovic, coitado. Então, assim, é outro ponto. Ai, gente, vou falar muito, né? Ainda tem esse caso, né, que a Berger, ela tá um pouco afastada, né, porque o câncer dela, né, que ela teve o câncer reincidiu, né, então ela tá tendo que fazer o tratamento, mas é um tratamento mais tranquilo, ela tá fazendo em Londres, então, assim, ela não pode jogar todas as partidas, e assim como aconteceu durante a última temporada, né, estão revezando aí entre as duas, mas eu acho que a Musovic não tem ainda essa experiência para estar como titular do Chelsea, né, principalmente visando títulos, visando, né, o campeonato inglês. A gente fala que é muito no detalhe, né, tanto que no último foi definido por 1 ponto, no penúltimo por 1 ou 2 pontos, eu não lembro, quando foi o Chelsea e Manchester City, né, então tem que tomar cuidado com todas as coisas. Eu acho que a Musovic ainda sai mal de campo ali, sai mal, né, a Berger é mais experiente com isso. Não sei se às vezes seria ideal testar aí a terceira goleira, acho que não, acho que ela não tem experiência ainda para isso também. E em relação à zaga, eu acho que não tem muito ali o que mudar, né, apesar de não gostar muito da Bright, aí todo mundo saber, fez pênalti já e tem essas bobeiras. Ela também faz gol de cabeça, ela também é importante, apesar de eu achar que ela joga melhor ali na seleção inglesa do que no Chelsea. Buchanan, eu acho que também ainda não entrou 100%, né? Teve um pênalti contra o Liverpool, né? Contra o Liverpool teve um pênalti bastante infantil ali, que eu acho que uma jogadora com a experiência dela não teria como ter esse pênalti, né? E prejudicar a equipe desse jeito. Acho que seria, não sei, né? Eu acho que, obviamente, não vai ser retirada só em casos aí quando tiverem mais jogos, né? Pra entrar a Carter, né? E eu que falei tão mal da Carter, né? Tô defendendo a Carter, coitada. E pra mim aí, Perissé e Melde entraram bem, né? Durante esses jogos.
Niamh Charles, né? Eu tenho esse pé atrás, porque eu acho que ela seria melhor ali mais à frente, mas mais à frente não tem tanto espaço assim, né? Por motivos óbvios, né? Kirby, Harder, Kerr, Fleming quando joga mais à frente, então a Niamh Charles não tem tanto espaço, mas eu não gosto dela jogando ali como lateral. Eu acho que ela não marca tão bem, a gente viu isso em jogos da Champions ali importantes, né? Então eu preferia que utilizasse outra jogadora. Acho que deu certo com a Reiten e a Cuthbert na temporada passada, as duas pelas alas. Acho que seria interessante, né? Mas isso só seria possível com a Cuthbert jogando fora aí dessa área mais ao meio, que é a área que ela tá jogando, mas, né, para isso a gente precisa de um volante que não houve contratação. E eu não sei se houve contratação aí pela Emma Hayes não querer, ou porque ela não conseguiu, igual foi daquela outra vez com a questão da lateral, ou se foi aí se foi barrado, né, pela nova diretoria, que a gente tá vendo demissões em massa, né, a gente não viu nada ainda no feminino, mas no masculino muita gente foi demitida ali, no masculino e cargos administrativos, né, então a gente teve fisioterapeuta do Chelsea sendo demitido, a gente teve diretores sendo demitidos, diretor de marketing, diretor de futebol. Então tem uma situação aí muito também dessa administração, e eu acho que dessa vez vai ser muito decisivo durante esses jogos, durante essa temporada, porque a Arsenal tá bem, Manchester United tá bem, Tottenham tá bem. Então eu acho que dessa vez, se o Chelsea não abrir o olho, não vai conseguir o título, não vai conseguir ser o campeão aí nacional da temporada. Bom, sobre o Chelsea, você falou aí bem, e acho que é outra equipe que tá tendo um início de temporada mais lento ainda. Acho que a Emma Hayes ainda tá tentando achar a forma da equipe jogar, tanto que a gente nota, né? Ela tem aí com a contratação da Kadeisha Buchanan 3 zagueiras que imagino eu que estarão em campo independentemente da forma como a equipe jogar, que é a Kadeisha Buchanan, a Millie Bright e a Magdalena Eriksson. As 3 estando saudáveis, elas estarão ou formando um trio, ou com a Eriksson, por exemplo, caindo na lateral esquerda. Vimos formações desses dois tipos já na temporada em momentos de partidas. O Chelsea com linha de 3 e o Chelsea com linha de 4. Então acho que a Emma Hayes ainda está tentando achar essa formação, esse equilíbrio, né? E a equipe trouxe no mercado uma lateral direita que pode fazer a esquerda também, porque é uma jogadora que tem uma característica de ambidestria elevada, que é a FPC francesa, e acho uma lateral muito boa. Então, tô até curiosa para saber como a Emma Hayes dará aí a chance, né? A Perisic entrou em algumas partidas aí já. E a questão que a Alice toca de meio campo, para mim, ela é muito importante. E é algo que eu temo pelo Chelsea na sequência da temporada e em jogos importantes, para saber como será esse sistema defensivo da equipe, não apenas em linha de zaga, mas de contenção, de proteção no meio. Por quê? Porque a Alice citou as jogadoras que estão indisponíveis e jogadoras que saíram, e o Chelsea não trouxe uma reposição para o setor. Até tentou, surgiram, né, rumores de Amandine Henry, que não deu certo. Surgiram rumores de Ingrid Engen, que não deu certo. Surgiram rumores de Grace Keohane, uma proposta até elevadíssima que dizem que o Chelsea fez para o PSG, que não liberou até o fim da janela, né? Então, assim, a Emma Hayes não conseguiu trazer essa jogadora. E de característica de marcação mesmo tem Sophie Ingle. Ela é uma 5, uma volante de origem mesmo. Só que nesse início de temporada temos visto Erin Cuthbert exercer essa função. A Cuthbert é uma jogadora que eu sou muito fã, porque eu acho que ela é extremamente versátil e ela consegue entregar em basicamente toda a função que você colocar
para ela. Ela é uma jogadora muito boa e muito útil. A Alice até citou, né, que na temporada passada ela jogou vários jogos como ala, e ela foi muito bem como ala, e eu acho que isso mostrou quão boa ela é defensivamente, e a sequência da temporada ela vai sendo trazida para o meio pela Emma Hayes, e foi muito bem. Nesse começo de temporada, ela começa com essa função ali de meio-campista, de ficar um pouco mais presa. Acho que está indo bem, mas ainda preciso ver qual será a consistência defensiva da equipe em grandes duelos. Não apenas locais, domésticos, mas olhando para a Champions também, que vai ser um desafio muito pesado, e um Chelsea que decepcionou completamente na temporada passada, caindo na fase de grupos. Então são questões para a gente responder, né? E essa dúvida ainda da Emma Hayes quanto ao esquema, eu acho que ela também está com essa dúvida de onde ela colocará algumas atletas. Vou dar um exemplo aqui. A Lauren James, que a Alicia também citou, ela é uma jogadora que jogou em funções diferentes já nessa temporada. Quando a equipe atuou numa linha de 3 zagueiras, a gente já viu a Lauren James atuando como uma ala direita. No jogo contra o Liverpool foi assim. A Lauren James foi uma ala direita e foi muito bem na partida. Eu não tô falando aqui de jogo da Lauren James, mas sim da função. E ela atuando como ala, me preocupa jogos que o Chelsea será exigido bastante defensivamente. Porque aí eu não acho que é uma jogadora que tem uma característica forte na marcação para conseguir cobrir o espaço que o setor exige. Mas ela, ofensivamente, foi muito bem naquele jogo. E também foi muito bem quando precisou atuar mais avançada. E foi assim contra o Manchester City. Atuou mais avançada. Então é um início de temporada muito bom da James, que atuou pouquíssimo no ano passado, muito lesionada. Ela é uma jogadora que precisa estar saudável. Hoje ela está, começa bem a temporada do Chelsea, lembrada pela Sarina Wiegman nas convocações da Inglaterra, e ela é uma jogadora especial mesmo. Olhando desde o tempo do Manchester United, é muito forte fisicamente e ela sabe usar a força. Ela sabe usar o corpo para isso dar uma vantagem para ela. É uma jogadora que tem boa agilidade, muito técnica e que sabe definir jogadas. Então, se ficar saudável, será um ganho imenso para esse Chelsea, né? E assim, outra coisa sobre o Chelsea é saber Pernille Harder. Como estará Harder para esse ano? Porque ela estava para jogar como titular contra o Liverpool e sentiu um desconforto muscular no aquecimento e não foi para aquele jogo, acabou não indo para nenhum dos outros 2 jogos que o Chelsea também fez já nessa temporada. E na temporada passada ela teve alguns problemas também, então é algo para a gente ficar de olho como será essa sequência de Pernille Harder no Chelsea na questão física. E para fechar, eu disse, né, é um início ainda lento, né, das Blues. Acho que ainda precisa de azeitar mais essa engrenagem na questão de jogo. Como a Emma Hayes ainda está tentando achar a forma da equipe jogar, é natural, na minha visão, que oscilações apareçam, que às vezes o Chelsea tenha dificuldade de quebrar algum tipo de marcação, de sair jogando com mais naturalidade. Acho que são pontos que a equipe ainda vai precisar evoluir na temporada, mas o necessário, na verdade, é encontrar rápido essa forma de jogar, porque já teve uma zebra. Essa derrota para o Liverpool é uma zebra. O Liverpool subiu agora, gente. É uma zebra esse resultado e já deixa o Chelsea 3 pontos atrás do Arsenal, 3 pontos atrás do Manchester United. 2 equipes que imagino eu que brigarão na sequência da temporada e do campeonato. Então é algo para o Chelsea abrir os olhos e tentar corrigir rápido esses problemas. A vitória contra o Manchester City foi muito importante, não foi um jogo perfeito do Chelsea. Vários momentos ali da partida, principalmente no primeiro tempo mesmo, no começo, o Manchester City esteve melhor em situações,
mas não conseguiu capitalizar. Então foi algo que o Chelsea foi levando na partida, né? E quando teve as suas chances, conseguiu cravar. Mas é uma vitória muito importante, mas que não foi perfeita. Então é algo para a Emma Hayes tentar solucionar o mais rápido possível os problemas. E aí, só para fechar mesmo a questão da goleira, né, que a Alice citou, uma informação, né? O Chelsea teve atrás de uma goleira no mercado. Quando a Berger, Anne-Catherine Berger, anunciou a questão da volta do câncer dela na tireoide, ela que ficou 4 anos em remissão e aí acabou voltando, infelizmente, né? Recentemente, o Chelsea foi buscar a Nicky Everard, belga, destaque da seleção belga na Euro, mas não deu certo. A equipe dela não aceitou liberar. Dizem que a proposta do Chelsea foi até considerável lá, beirando ali os 3 dígitos, né? Beirando 100 mil euros, mas parece que a equipe lá não gostou dos valores e não liberou. Então acho que isso mostra até que não tá confiando tanto assim na Musovic. A Zetira não teve um início, vamos dizer assim, seguro de temporada. Então é algo pra gente ficar de olho, né? A Berger, que voltou no jogo contra o Manchester City, foi vital, fez defesas vitais. Então é algo pra gente estudar. Só uma informação final, a jornalista Molly Hudson, inglesa, ela anunciou que a Alsu Abdulina, a russa, lateral esquerda, que teve pouquíssimas chances desde que chegou no Chelsea, ela estava para ser emprestada, para que ela tivesse mais tempo de jogo nessa temporada. Só que acabou que o empréstimo acabou dando errado na reta final da janela e ela ficou no Chelsea e continua sem ter muitas chances, está atuando ali com a equipe de base do Chelsea e tal. Então foi um negócio aí que deu errado aí na reta final de janela. Só um comentário que eu esqueci, né? A gente passou aí por todas as jogadoras, as posições e tal. A England, né, que já foi artilheira do Chelsea aí em temporadas para trás, é uma grande jogadora, foi convocada para a Euro, né? Não foi convocada nessa última convocação. Para mim ali é outro talento ali desperdiçado, né? A gente vê que ela pode ser um destaque, ela pode ser ali artilheira em outros times e ela segue ali no Chelsea, né? É uma jogadora que não tem como, né? Com o Kerr, com Kirby ali, acaba não tendo muito espaço, mas é uma jogadora ali muito importante e batalha, né, em tudo ali até o fim, e não tem essas chances exatamente pela equipe do Chelsea ter muitas jogadoras ali na posição. Para mim era outra que eu achava que deveria ter sido emprestada, né, para ter mais oportunidades, ter mais minutos aí de jogo. E é isso. Eu tinha que falar dela porque meu coração dói de ver ela no banco jogando poucos minutos aí no Chelsea. Acho que eu preferiria vê-la em outro lugar, não no Manchester United, não no Tottenham também, porque doeria o meu coração. Mas no geral aí é isso. Muito bem, para a gente completar então os principais times aí da WSL, né? As meninas citaram agora há pouco, né, que o Arsenal e o Manchester United começaram muito bem e que o Chelsea começou meio marcha lenta, né? Em compensação, o Manchester City começou em marcha ré, né? Impressionante como tudo tá dando errado até agora nesse começo de temporada. E agora chegou o momento pelo qual todos os ouvintes do Conexão FWSL esperam ansiosamente. A audiência vai lá pra cima, porque Camila Villarreal irá soltar os cachorros em relação ao City. Camila, 2 jogos no campeonato até agora, 2 derrotas, eliminação de novo pro Real Madrid. Tá até fazendo comparativo, né, que ano passado o City foi eliminado também pelo Real Madrid na Champions League, também na segunda fase preliminar. Só que no ano passado o City venceu um dos 2 primeiros jogos, né? E agora foi eliminado de novo pelo Real Madrid e perdeu os 2 primeiros jogos na WSL com o meio-campo esfacelado. Gareth Taylor continuou e a coisa tá tão ruim ou pior quanto no ano passado, né? Deixo para você aí
discorrer à vontade. O tempo é o seu amigo agora para você falar do Manchester City. Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo. É o que eu vejo quando o City joga. Como o Eduardo bem pontuou, o City começou... Na verdade, ele perdeu pro Real Madrid, mas foi pior do que o ano passado, porque a temporada passada, o City chegou na segunda fase eliminatória, que são os jogos de ida e volta. Essa rodada que o Arsenal ganhou, por exemplo, já é a segunda fase eliminatória. Ou terceira. Eu não sei porque é muito confuso, mas enfim, é a fase que tem jogos de ida e volta. Então, temporada passada, o City empatou em Manchester e perdeu lá na Espanha. Esse ano, essa temporada, foi pior, porque foi na primeira rodada que é, jogos únicos. Então, ganhou de 6-0 de um time do Cazaquistão. Eu nem sabia que tinha futebol no Cazaquistão, com todo respeito aí ao futebol do país. Mas uma vitória ilusória, que é mais que obrigação ganhar, não tem nem como. E com o Real Madrid mostrou a realidade do que vai ser essa temporada. Dor e sofrimento. E dor e sofrimento com o bônus do gol da UER, que foi o gol da UER, que foi só 1-0, mas foi suficiente para eliminar o City de novo. E aí começou uma derrota por 4-3 com o Aston Villa, lá em Birmingham. E depois a derrota por 2-0 com o Chelsea, que está realmente um pouco abaixo. Em tempos normais seria uma derrota por 3, 4, 5-0, porque a Kirby perderam gols que em tempos normais, temperatura e pressão em dia, não perderiam. Então, assim, foi uma derrota só por 2-0, foi até anormal pro City. Mas o que pega mesmo é que é uma coisa que vai além do campo. Por quê? O meio-campo foi esfacelado, a Walsh foi pro Barcelona, a UER foi pro Real Madrid, a Stanley foi pro Bayern de Munique. As três, por incrível que pareça, na fase de grupos da Champions, né? O Barcelona como campeão espanhol, Real Madrid que ganhou ontem. A gente tá gravando dia 29 de setembro, então um dia antes. E o Bayern de Munique ganhou hoje, dia 29. Então elas saíram para clubes que ofereceram que elas queriam, que é futebol de Champions League. Se vão ganhar ou não, são outros 500. Mas elas querem jogar a fase de grupos e o City, enquanto não mudar essa diretoria, essa mentalidade, não vai mudar, não vai pra fase de grupos. E aí eu vejo a galera comentando, né? Mas é injusto o City ter caído numa fase preliminar. Eu não acho injusto. Não tá jogando bola, porque no caso, a Champions Feminina, né, por ser menos clubes, então são menos vagas, né? Não é igual na masculina que vai os 4 primeiros da Premier League. Se fosse assim, o City estava todo ano. Seria realmente muito mais fácil. Mas com esse futebolzinho não vai pra frente. O mercado foi pífio. Assim, um mercado bem do mediano. Contratou a Deina Castellanos, que eu gosto da Deina. Só que vai demorar pra adaptar, porque é um estilo de jogo totalmente diferente do Campeonato Espanhol. Trouxe 2 bagres, Leila Wahhabi e Laia Alexandre. Inclusive, Laia já tá com um recorde que dos 3 primeiros jogos do City, né? Ela jogou contra o Real, contra o Aston Villa e contra o Chelsea. Nos 3, ela falhou em algum momento. E essas falhas resultaram em gols. Então, a Amanda vai querer falar disso daqui a pouco. Mas me falaram que seria uma coisa, que ela era uma coisa, e eu tô vendo outra. Tudo bem, ela tá jogando de primeira volante, porque segunda volante é a Laura Cumbes, que se fosse jogadora, quem seria? Mas não dá, gente. Se vocês pegarem o primeiro gol do Chelsea, vocês vão ver que, ela chega muito atrasada no lance, totalmente perdida. Se fosse pra pegar um ônibus, do jeito que ela chegou, ela teria perdido esse ônibus. Porque ela chega totalmente atrasada. Contra o Aston Villa, o primeiro gol do Villa, da Rachel Daly, ela fica moscando com a bola, ela pega e sei lá o que ela tá pensando, ela perde a bola e a Daly só parou quando a bola entrou. E no meio, depois vem a Deina, né, como fazendo papel de 10 mesmo, de camisa 10, mas tem que se adaptar. A Holton voltou de lesão finalmente, né, ela tá 100% agora, né, com a lesão no tendão do Aquiles, que é ruim de doer. Ela também não tá bem, e eu adoro a Holton, mas ela não tá bem. Mas é claro, ela tem créditos eternos com o clube, e os erros dela, por sorte, não geraram gols. Ela errou 2 erros cruciais contra o Chelsea. Um nem é tão erro assim. Não, foram 2 erros, porque teve uma parte que ela foi driblada pela Sanker no primeiro gol. Ela foi driblada pela Sanker. Drible faz parte do jogo, tá tudo certo. Óbvio que eu não gosto de ver, mas faz parte. Mas teve um que ela recuou errado e a Kerr aproveitou. Por sorte não foi gol, por isso que eu falei. Em tempos normais, o City teria perdido pro Chelsea de 3, 4, 5.
porque o Chelsea estava bem diferente. E num outro lance que a Kerr finalizou para fora, ela também recuou errado e a Kerr chutou por cima do gol. O ataque continuou o mesmo, né? Kelly, Hemp e Shaw. Shaw procurou muito o jogo contra o Chelsea, eu gostei muito dela, presença, marcação, imposição física, qualidade no passe. E não custa também ressaltar que parem de reduzir jogadoras negras à velocidade e força. Eu vi um comentário desse sobre a Shaw. Isso é racista, isso é um estereótipo racista, porque você reduz a jogadora negra, e jogador negro também, claro, como se não pensasse, não tivesse cérebro. Não é isso, claro. A Shaw é forte? Sim, ela é forte. Ela tem velocidade? Sim, tem velocidade. Não estamos dizendo que não tem. Mas ela tem qualidade no passe, tem visão de jogo, sabe fazer muito bem o pivô para uma centroavante, isso é vital. Ela tem poder de finalização. Infelizmente, não, assim, foi um jogo muito bom, porque ela procurou, assim, toda hora ela estava procurando a bola, ela ia no meio de campo buscar, mas é que realmente não era o dia do City. Mas ela foi muito bem, eu gosto muito dela, eu defendo a Shaw. Então, quando forem falar, seja da Shaw, seja de qualquer outra jogadora negra e jogador negro, não falem só de força e velocidade, isso é um estereótipo racista. Isso, acho que eu não preciso falar que é errado, né? Porque eu já estou falando que é racista. Então, meio que já tá subentendido que não é pra você fazer esse tipo de comentário, certo? Certo. A zaga, nas laterais, a Caspari, na lateral direita, fez um jogo bem decente. Ela entrou contra o Villa e foi titular contra o Chelsea. Ela fez um jogo decente, até ok, pra uma lateral direita, né? Ela vem do futebol holandês. Achei ok, não foi assim, nossa, que coisa maravilhosa, mas também não foi nenhum lixo. A Esme Morgan tem que ficar de olho nela, que quase não jogou a temporada passada porque quebraram a perna dela. Mas ela tem que ficar de olho. Eu gosto também da Esme Morgan, mas a Caspari tá aí. Eu não sei como é que fala, gente. Eu sei que escreve Caspari e tem um J. Então não sei se o J muda a pronúncia. Mas eu vou falar Caspari como se o J não existisse. A Esme Morgan tem que ficar de olho, que ela pode acabar perdendo a vaga de titular. Na lateral esquerda, foi a Demi Stokes contra o Aston Villa e a Leila Wahab contra o Chelsea. Ok, a Stokes não é uma lateral assim perfeita, linda, maravilhosa, nossa, que coisa espetacular, de Deus, melhor lateral de todos os tempos. Mas ela também não é nenhum lixo. Ok, ela já teve algumas falhas aí, mas ela é bem melhor que a Wahab. Mas muito melhor assim, anos-luz, muitíssimo melhor. Até porque o Wahab fez um pênalti tão imbecil contra o Chelsea, e aí o Taylor vai na televisão, tudo bem que quem postou esse corte da entrevista pós-jogo contra o Chelsea foi a Jack Oatley. Ela postou só um pedaço, né? Então teve ali um pouco tendencioso, mas ela pega a parte que ele fala que não achava que era pênalti porque só pra ele, na cabeça dele, só é pênalti se chutar a gol. Tudo bem, o meu time, Corinthians, fez um gol, tomou um gol na Libertadores com assistência de mão. Então cada um fala o que quiser. Só que ele não pode vir com esse falatório imbecil. Era melhor ele não ter falado nada. E olha que, nossa, ele já fez muita coisa horrível, muita coisa errada. E então eu deixaria Stokes de titular até segunda ordem. O Wahab é ruim, se fosse bom o Barcelona não teria liberado com facilidade, teria tentado uma renovação, alguma coisa assim. Então acho que por aí já dá pra ver, né? Se o Barcelona dispensou assim fácil, é porque tem alguma coisa errada. Mas o problema é que dessa vez o buraco é muito mais baixo porque o meio foi esfacelado. Voltando pro problema aqui, agora o problema mesmo é no meio campo. Assim, o problema dentro das quatro linhas, o problema é o meio campo que está esfacelado. Vai demorar pra entrosar. E não tem uma primeira volante de ofício. A Walsh forçou a saída pro Barcelona. Aí o City contratou a Hasegawa do West Ham, que eu acho uma boa jogadora. Mas não é o que o City precisa. Então, pra mim, foi dinheiro jogado fora. Claro, ela vai ter o tempo de jogo dela, ela voltou de lesão agora, mas já tá apta. Mas não é o que eu traria. Eu teria ido atrás de uma primeira volante, sei lá, se vira, filho, o mundo é grande. Se não deu pra achar na Europa, vai nos outros continentes. Dê seus pulos aí. Mas o problema também é na gerência, é o diretor de futebol. Tanto, por isso que comecei a minha fala com fora todo mundo. Porque não vai adiantar sair o Taylor e vai entrar outra porcaria igual e fazer a mesma coisa. Porque vai ser um ciclo vicioso. Ah, mas eles só seguiram a regra, como eu já pontuei. Eles fizeram com o Nick Cushing,
pegaram o Nick Kust e pensaram lá das categorias de base masculinas e falaram, toca aí o projeto feminino. Deu certo. Sim, deu certo. Claro, o Nick Kust não foi perfeito, ele teve erros, mas o projeto deu certo. Ele quis ir embora pra tentar a carreira dele, né? Agora ele tá nos Estados Unidos lá na MLS com o New York City, ele é o treinador interino, tá lá acabando o buraco, tá indo bem, por sinal. Aí tentaram de novo com o Taylor, achando que ia dar certo de novo, mas não é assim que a banda toca. Teria de ser alguém que entenda de futebol feminino. Se o Arsenal conseguiu o Eidevall, o United conseguiu buscar lá no Orlando Pride o Mark. Tudo bem, ele foi mal no Orlando Pride, mas o Orlando Pride e NWSL não são parâmetros para muita coisa. Então, o importante é que trouxe. Deve existir alguém que entenda de futebol feminino o suficiente para vir treinar o City. Ah, mas eles querem alguém com DNA guardiolista. Se vira, meu filho. Vai no Barcelona, já que gostam tanto do Barcelona. Que o Barcelona, inclusive o Barcelona tá devendo o City, tá, gente? O Barcelona tá devendo, não tá numa boa fase financeira. Não sei quanto isso implica no feminino, não que me importe também. Mas Barcelona deve o City sim, então talvez nem paguem pela Walsh. Aí o valor que... sei lá, acho que foi 400 mil euros, 400 mil libras. Talvez não, a gente não veja... a gente não, né? O City não veja a cor do dinheiro. Mas aí, pra mim, não adianta mudar o treinador e não mudar a gestão. E aí, pra completar, assim, um momento maravilhoso, só que não, saiu no Independent News, que é um portal inglês, uma denúncia que pais de jovens, de meninas, se reuniram pra uma denúncia contra o City, porque as categorias de base estavam maltratando as meninas. Tipo assim, como é que eu vou explicar isso? Assim, as jogadoras fizeram a base no City, aí quando chegar a hora de dar o salto pro profissional, o City fala, não, obrigado, valeu, falou. Brigadão, tapinha nas costas, forte abraço. Então, e só que eles fazem isso de um jeito que isso meio que traumatiza as crianças. E aí teve uma declaração do Taylor há algum tempo que ele fala que as categorias de base não são tão boas. Não sei se é verdade, porque até agora só foram promovidas ao profissional a Esme Morgan, lateral direita, / zagueira, / lateral esquerda, / o que precisar, e a goleira Kiara Keating. Uma grande parte das jogadoras, para não dizer 100% delas, conseguem bolsas dos Estados Unidos e vão estudar, inclusive certíssimas. Eu também, se eu ganhasse uma bolsa, eu iria. Então, assim, será que a base é ruim mesmo? Porque uma bolsa nos Estados Unidos não é uma caridade, não é que as faculdades vão... Ah, você é muito bonitinha, toma aqui uma bolsa. Não, elas fazem provas, deve ter alguma prova prática, sei lá, mostrar... resultados mesmo, assim, fulana ganhou título X, tava no elenco da temporada Y, da base, etc e tal. Deve ter uma série de critérios, que inclui critérios práticos mesmo do futebol. Então, se elas conseguem bolsas, elas devem saber pelo menos dar um passe de 5 metros. E aí, implica no número de jogadoras que o City não revela, são pouquíssimas, como eu disse, só 2. Algumas acabam indo parar em times menores, né, times da Championship, do Women's Championship. Mas de grande estrela mesmo, não tem. Nem que seja assim, uma grande estrela que revelou no time dos outros. Como, por exemplo, a Chloe Kelly, que é uma revelação do Arsenal, mas que brilhou no Everton. Ela se destacou no Everton. Agora está no City se destacando mais ainda. Pelo menos a gente sabe que a base do Arsenal é uma base boa. Tudo bem, elas acabam não sendo aproveitadas pelo Arsenal. Mas elas são aproveitadas em outros grandes clubes e dão certo. As do City a gente não vê isso. Então, meio que... Eu desconfio sim que tem alguma coisa por trás disso. Não é culpa das meninas, é óbvio, nem dos pais delas. Estão certos em denunciar. Mas tem uma coisa muito errada e isso respinga na gestão. Então teria de ter uma investigação assim, muito profunda assim, para pegar mesmo na raiz do problema. E aí, até nessa reportagem, lembraram da Zoe Tina, uma meio-campista que era da base do City. Chegou a jogar uns 2, 3 jogos no profissional. Ela foi pro Field, da 3ª divisão. Só que até hoje não se sabe o que aconteceu, o que a levou a isso. Ela acabou tirando da própria vida. E aí a galera ressuscitou esse caso. Não sei se tem alguma coisa a ver, porque na época dos fatos, ela tava já contratada, teve um anúncio, teve tudo. Ela ia usar a camisa 19, que foi até aposentada pelo time. Ela nem chegou a estrear, mas eles retiraram o número. E ela passou pela base do City. Então a galera chegou até a tentar a possibilidade dessa passagem ter respingado na situação da vida dela e ter chegado a esse ponto tão trágico. Então, pra encerrar, porque eu já falei demais mesmo, o City vai ser uma temporada bem complicada. Só os fortes vão aguentar, porque olha,
vai ser muito difícil. Jogadoras aí, as espanholas estão com essa treta com a federação delas. Também não que me importe, também não tô nem aí. Mas fizeram tudo errado. Eu espero que elas mantenham o foco pelo menos no time, né? Que não sejam focadas só na seleção. E as jogadoras, não sei se estão jogando pra derrubar o treinador, se estão jogando porque querem sair jogar pra ir embora. Eu não sei, sim, é complicado. Ainda mais pra mim, que eu moro em outro país, em outro continente. Eu nem sei falar inglês direito pra poder protestar, então meus protestos saem no Twitter em português. Mas eu gostaria de uma mudança profunda no City em todos os setores, da diretoria, passando pelo Taylor, e fazer uma limpeza de uma galera que só por Deus, que assim, em tempos normais, eu não sei se seriam contratadas por um time de primeira divisão, que dirá o City, sabe? Será que a Laura Kumbi seria uma jogadora útil para o Arsenal? Ela seria titular no Arsenal, seria titular no Chelsea, no Manchester United? Sabe? É o tipo de pergunta que pelo menos eu penso, que deveria ser feita quando vai contratar uma jogadora. Essa pessoa seria titular, ou pelo menos uma 12ª jogadora, uma super sub dos nossos rivais? Se for titubear, então já barra a contratação. Vai ser uma temporada bem difícil mesmo, bem complicada. Só os fortes sobreviverão. Camila destacou aí, né, esse início de temporada complicado do Manchester City. E assim, se a gente for pegar a temporada passada, também foi um início muito difícil para a equipe treinada pelo Gareth Taylor. Só que conseguiu se recuperar no campeonato do meio pro fim e ter uma arrancada meteórica para assegurar a 3ª vaga, que deu direito ao City de disputar aí a fase preliminar da Champions, que acabou caindo já pro Real Madrid. Mas conseguiu essa arrancada meteórica, e na temporada passada foram muitas lesões ali no começo, a questão de como as jogadoras chegaram da Olimpíada para o início da temporada, que não foi ideal. Só que a equipe tinha, e a Camila citou bem essa questão do meio campo, que para mim é chave. A equipe tinha, que é a Caroline Weir, Kira Walsh, Georgia Stanway, tinha Lucy Bronze, tinha Ellen White. Todas essas jogadoras não estão mais para essa temporada. As 3 meio-campistas e a Bronze porque saíram da equipe, e a White porque aposentou. Então são perdas consideráveis, e eu até acho que o City trouxe boas jogadoras no mercado, mas o problema trouxe boas, mas perdeu atletas-chave. E assim, não endereçou, na minha visão, uma parte que deveria endereçar, que era a parte defensiva do meio campo. O City já precisava de reforços ali, independentemente da saída da Walsh. E não trouxe. Trouxe, por exemplo, para o setor a Mary Fowler, que para mim é uma jogadora muito interessante. Foi uma ótima contratação do City, a australiana. Trouxe uma Dana Castellanos, que na minha visão a Dana deveria ser utilizada um pouco mais próxima da Bunny Shaw. É a minha visão, acho que ela é uma jogadora ali que como uma segunda atacante, ora caindo no meio, né, nessa função ali de fazer essa ligação, seria mais interessante, e não tanto quanto uma meio campista. Mas é um City que não buscou esse nome no mercado para compor, né, o seu meio, para ser uma jogadora de um pouco mais de presença defensiva, e acabou perdendo a Walsh na reta final da janela, e não teve tempo de buscar uma reposição adequada. Trouxe a Yui Hasegawa, a japonesa, que para mim é uma ótima jogadora. É um grande acerto do Manchester City contratar uma atleta como ela para o setor, porque ela é uma meio-campista regular, que sabe apoiar muito bem, pisar na área, tem técnica, então ela tem o controle do setor. Não acho que defensivamente ela vai conseguir substituir a Walsh, porque não é uma jogadora que tem como primária a característica de defender, mas eu acho uma boa contratação. Mas o City precisava de mais e não conseguiu trazer esse mais, né? Então esse para mim é um problema muito grande. Outro problema é não ter buscado uma reserva para Bunny Shaw. Com a saída, a ausência da White nessa temporada, com a aposentadoria,
time precisaria ter buscado ali, porque eu posso colocar a Dana em alguns jogos? Pode, mas assim, falta profundidade no setor, na minha visão. Então a equipe trouxe bons nomes, mas com as saídas, as perdas, esses bons nomes acabam ficando em segundo plano, porque, na minha visão, enfraqueceu o elenco. O City enfraqueceu o seu elenco. A lateral esquerda é um problema muito grande para mim, porque a Demi Stokes não é uma jogadora segura. Eu acho ela uma boa jogadora, mas ela não é uma jogadora super segura e tem problemas defensivos. Aí o City foi buscar quem? Leila Rabi, que foi reserva no Barcelona e para Holford, que não é uma jogadora do setor, e a Leila foi reserva para ela. Então, acho problemático. A Kasparay, que a Camila citou, a holandesa, é uma boa contratação, foi bem na Euro, e ela é uma jogadora que pode atuar na lateral esquerda também. Ela tem bom grau de ambidestria, então, assim, não me surpreenderia se em algum momento da temporada ela for utilizada na lateral esquerda e a Esme Morgan atuar na lateral direita. A Esme Morgan é outra, que pode talvez ser improvisada também na lateral esquerda, pensando aí numa segurança maior. A questão da Laia, Alexandre, ela, na minha visão, assim, já conversei com a Camila várias vezes isso com ela, e eu acho a Laia uma jogadora muito boa, que tem um teto muito alto, mas a Laia é zagueira. A Laia é zagueira, e ela pode atuar na lateral direita, ela pode atuar como volante, como vem atuando, mas ela é zagueira. É onde, na minha visão, ela rende mais e é onde eu acho que ela deveria ser utilizada no Manchester City. O começo de temporada da Houghton é complicado, também concordo com o que a Camila falou sobre a Houghton, e é uma jogadora gigante no futebol inglês. Mas as lesões a prejudicaram bastante. Então, eu acho que o City é um cobertor curto. Eu não tenho a Walsh, então eu tô tendo que usar a Laia ali. Aí abre um espaço na defesa, eu tenho ali Greenwood, eu tenho ali Houghton, mas a Houghton não tá me entregando tanto, mas eu tenho uma jogadora que talvez pudesse me entregar mais ali no setor, mas como é que eu vou ficar no meio campo? Então acho que foi uma temporada que o planejamento não deu certo para esse início. Vamos ver o que a gente vai ter aí pela frente, mas é complicado, é um início de ano complicado e que a perspectiva eu não sei se é tão boa assim para conseguir uma crescente como foi na temporada passada, né? Eu acho que o início da Laia não é um início ideal, mas acho que nesse jogo contra o Chelsea ela já teve uma performance melhor. No lance do primeiro gol do Chelsea foi um lance muito ruim dela, foi uma transição ali, um contra-ataque que ela volta mal, ela volta lenta e tal, mas eu já acho que ela conseguiu alguns lances construindo. Teve uma bola que ela enfiou, eu não me lembro se foi para Bunny Shaw agora, que foi uma boa bola construir. Ela é uma jogadora que tem um passe muito bom, mas acho ainda que o coletivo do City precisa potencializar suas atletas, e acho que esse início de temporada não está potencializando, e o meio-campo, que é o coração da equipe, é um problema muito grande, e Taylor não confia tanto na Philippe Angeldal, então faltam opções, né? Faltam opções ali. Tô curiosa para saber a sequência. O Manchester City nenhum ponto no campeonato, a derrota para o Aston Villa foi uma zebra e foi uma vitória merecida do Aston Villa, né? Então, assim, essa equipe vai precisar mostrar mais. O jogo contra o Real Madrid, o City foi dominado. Então, vamos ver nessa sequência. E a Camila expôs sobre a Bunny Shaw, eu queria só completar. É uma jogadora muito inteligente, que se coloca muito bem, tem uma imposição ali, sabe usar muito bem o seu corpo. Então, acho que merecia mais valorização aí, cara. E vamos ver. É um Taylor que acho que o Manchester City deu um passo errado em continuar essa temporada com ele. E agora vai ser um ano aí de tentar conseguir essa vaga na Champions. Se o City não conseguir essa vaga na Champions, aí é complicado. Então vamos ver a sequência, aguardar o crescimento da equipe no campeonato.
Ah, bem lembrado. A Amanda falou da White, falou da Engel. Só pontuar que Jill Scott, Ellen White e Karen Bardsley são lendas do City, tá? Elas são gigantes. A Bardsley se aposentou logo que acabou a temporada passada. Mas elas são gigantes. E se existisse uma Santa Ceia... Sabe a Santa Ceia? Santa Ceia normal. Jesus chamou os VIPs dele lá, os amigos dele, e fez a festa. Se tivesse uma do City nesse estilo, teria os ídolos. Lá vai ter o Bert Trautmann, Francis Lee, Summerby, Agüero, Dzeko, Guardiola, etc, etc. Do feminino teria Nick Cushing, claro, mesmo sendo homem ele iria. Jill Scott, Karen Bardsley e Steph Houghton, guardadas as devidas proporções, é claro, é como se fosse Lee, Summerby e Colin Bell do masculino. É a Santíssima Trindade, sabe? É o trio que você bate o olho e reconhece. Mas a White, por ela ter se aposentado no City, por toda a história dela, tudo que ela fez pro futebol feminino e que ela jogou no City, ela foi bem no City, claro, ela não foi titular absoluta. Na verdade, ela até foi titular absoluta porque saiu aí na internet, claro, tudo no campo do boato, mas eu particularmente acredito que o Taylor não pediu a contratação da Bunny Shaw. Então, assim, ele é inteligente, mas não muito, né? Ele não pediu a contratação da Bunny Shaw, tanto que nos 2 jogos aqui da Liga, ela saiu no segundo tempo sem motivo, porque ela tava indo bem, ela não deveria ter sido substituída, e foi as 2 vezes. Então, eu realmente acredito nisso. E a White se encerrou a carreira no clube, ganhou títulos, claro, não ganhou a Liga, mas ganhou Copas, melhor do que nada, tem gente que não ganhou nada. E são, sim, ídolos do clube. Então eu espero que o clube trate com carinho, né, esses nomes tão importantes e traga uma reserva pra Shaw, porque não temos centroavante além dela. Não sei como é que vai fazer, se vai improvisar alguém se necessário. Ele começou a improvisar a Blackstad, que eu achei horrível, porque ela é jogadora de lado. Ela de centroavante não dá muito certo. E o outro nome que a Amanda citou, né, a Angeldal, que também, segundo consta aí no campo do boato ainda, que não foi pedido do Taylor, e ela também jogou muito pouco. O que ela vem apresentando até agora, ela vai continuar não jogando, porque ela não vem apresentando nada. Ela, assim, os poucos bons jogos que ela fez na temporada passada, em alguns foram até bons jogos. Mas essa temporada ela começou muito mal, e se continuar assim, ela vai continuar não jogando. E aí não vai ter como defender, não vai ter como criticar o Taylor por não utilizá-la, porque ela não tá correspondendo, claro. Só tiveram 2 jogos de liga até agora. Vai ter as Copas aí, então vai ter bastante calendário. Vai ter jogos pra ela mostrar o seu futebol, mas até agora não tá rendendo nada. Então, assim, se ela fosse embora hoje, ninguém nem ia lembrar que ela jogou no City. Seria, tipo, aquela sessão que Finn levou do terceiro tempo, porque ninguém ia lembrar que ela passou pelo City. Pois bem, pra gente terminar rapidamente, né, a questão da WSL, citar mais uma brasileira na liga, né? Temos mais uma brasileira, antes tínhamos a Rafaele, que continua no Arsenal, a gente já falou sobre ela aqui mais cedo quando citamos o Arsenal. Falar da Gil Queiroz, a Giovana Queiroz, que foi contratada justamente pelo Arsenal, mas foi emprestada para o Everton. Ela foi emprestada para o Everton, que é um dos times que tem 6 pontos, né, mas fez 3 jogos, assim como o Chelsea, né, perdeu o primeiro jogo e venceu os outros 2, começou perdendo para o West Ham, depois venceu o Liverpool fora de casa no Clássico por 3-0 e bateu mais recentemente o Leicester por 1-0, e a Gil Queiroz tem entrado, né, em todos os jogos. Nos 3 jogos ela começou no banco, entrou no segundo tempo. Ela entrou no jogo contra o West Ham, jogou ali mais ou menos uns 20, 25 minutos por aí no final do jogo. Ela entrou aos 28 do segundo tempo. No segundo jogo contra o Liverpool ela já jogou um pouco mais, entrou ali aos 18 do segundo tempo, né? Então já jogou mais alguns minutos. E no último jogo agora contra o Leicester, ela jogou um pouquinho mais de 20 minutos, né? Entrou ali por volta dos 24, 25 do segundo tempo, então jogou um pouco mais de 20 minutos nessa vitória contra o Leicester. Tá ganhando aí minutagem e pegando ritmo, né, na liga, no West Ham. Lembrar, a Gil é muito jovem, né? A Gil Queiroz estava no futebol espanhol, chegou agora, tem apenas 19 anos, então vai pegando minutagem, vai pegando experiência na WSL e já ganhando seus minutos no Everton. Ô Amanda, você citou aqui em off a Daly no Aston Villa, você quer comentar um pouco sobre ela também? Bora falar sobre a Daly. A Alicia, né, até que lembrou,
Um início muito bom da Rachel Daly e do Aston Villa. O Villa que está invicto no campeonato, 6 pontos, venceu o City de forma surpreendente, mas muito bem no jogo, venceu o Leicester também. A Rachel Daly é uma jogadora que ela fez a carreira dela na NWSL, lá no Houston Dash, e atacante lá, com faro de gol, e pela seleção inglesa ela atua como defensora, como lateral. O Aston Villa faz essa contratação agora no meio do ano e traz a Daly para jogar como atacante. Ela tem correspondido, é uma jogadora que sabe se movimentar muito bem ali, é muito móvel, pode jogar tanto no centralizada quanto pelas pontas, então acho que uma ótima adição. Vamos ver, né, como é que vai ser essa sequência, mas é um início bem positivo dela na WSL. Muito bem, ainda em se tratando de WSL, a liga vai ter uma pausa agora, né? Porque teremos os jogos da Conti Cup, que é a Conti Cup por conta de questões de naming rights, né? Que é nada mais nada menos que a Copa da Liga Feminina. Teremos rodada aí no próximo final de semana, então a liga dá uma pausa e ela volta na metade de outubro, no próximo dia 15, com a quarta rodada. Aston Villa e West Ham abrem a quarta rodada. E no dia 16, os outros 5 jogos: Manchester United e Brighton, Everton e Chelsea, Manchester City e Leicester, Tottenham e Liverpool, Reading e Arsenal. São 6 jogos aí da quarta rodada. A WSL volta então ali em meados de outubro. E vocês fiquem de olho aqui no Conexão FWSL, que a gente vai comentar sobre tudo. Falar rapidamente também, antes de encerrar, da seleção inglesa. A Sarina Wiegman convocou a seleção inglesa para a data FIFA, né? Teremos jogos aí na próxima sexta-feira, dia 7 de outubro, contra os Estados Unidos, e no dia 11, terça-feira, contra a República Tcheca. Sarina Wiegman chamou 24 nomes. Passar aqui por eles: 3 goleiras, Mary Earps do Manchester United e as 2 do Manchester City, Sandy McKeever e Ellie Roebuck. Na defesa, Millie Bright do Chelsea, Lucy Bronze do Barcelona, Jess Carter também do Chelsea, Rachel Daly do Aston Villa, Alex Greenwood, Esme Morgan e Demi Stokes do Manchester City, Lucy Parker do West Ham e a Lea Williamson do Arsenal. No meio-campo, Frank Kirby do Chelsea, Jessica Park do Everton, Georgia Stanway do Bayern de Munique, Ella Toone e Katie Zillen do Manchester United e Kira Walsh do Barcelona. E na frente, Lauren Hemp e Chloe Kelly do Manchester City, Alessia Russo do Manchester United, Lauren James, que já foi citada anteriormente, do Chelsea, Beth Mead do Arsenal e Ebony Salmon do Houston Dash, lá dos Estados Unidos. Amanda, você que acompanha bastante também a seleção dos Estados Unidos, tem amistoso aí, Inglaterra e Estados Unidos na próxima sexta, dia 7, promessa de jogão, pra gente pincelar aí rapidamente a data FIFA inglesa e fechar o episódio. Promessa de jogão e um confronto muito grande, né, Eduardo? É uma Inglaterra que hoje tem um status totalmente diferente, campeã da Euro e jogando muita bola, contra uma seleção estadunidense que venceu o torneio da CONCACAF, lógico, mas vem aí numa fase de processo de renovação, uma Olimpíada de Tóquio bem ruim, apesar de ter conquistado a medalha de bronze. Então é um Estados Unidos que tá evoluindo, ainda tá precisando aí algumas jogadoras se provarem. Então é um grande confronto, será em Wembley, estádio lotado, todos os ingressos vendidos com 24 horas de início da venda, lotação total. Então acho que vai ser aí um espetáculo e hoje a Inglaterra vai entrar com status de favorita nesse confronto, né? Algo que talvez nos últimos anos a gente não pudesse imaginar. E aí, para falar rapidamente sobre essa lista, né, algumas novidades, e me chama a atenção Lucy Parker, defensora do West Ham. A Parker é uma jogadora muito jovem, ela que atuou lá no college nos Estados Unidos por UCLA, e ela foi selecionada no College Draft de 2021 pelo KC Current. Só que ela acabou terminando a faculdade em UCLA e não foi para a equipe e foi anunciada pelo West Ham. Então é uma jogadora jovem, física, muito alta e que ganha aí a sua oportunidade com a Sarina Wiegman. Um nome que não apareceu, que a Sarina até falou na coletiva, né, de convocação, que foi o da Maia Letícia, zagueira, né, do Manchester United, defensora, e a Sarina falou assim: olha, eu tô olhando pra Maia, tô de olho nela. Só que é uma jogadora que citaram, né, até os gols que ela marcou, e aí a Sarina fala: olhar primeiro
para a função defensiva dela, né? O ataque é uma função secundária para a defensora primeiro olhar a parte defensiva. Ela acha que a Maia tá performando bem, tá evoluindo bastante, mas ela ainda quer ver um pouco mais de características ali defensivas, de iniciação de jogo. Então, com certeza é um nome que tá no radar e que pode pintar no futuro. E alguns nomes que ficaram de fora, que me chamaram a atenção, no ataque, Nikita Parris não foi chamada, Bethany England não foi chamada, Jordan Nobbs não foi chamada, então talvez um sinal de alerta para essas jogadoras, né, da Sarina, de falar assim, ó, fica de olho porque tem jogadoras aqui jovens como Lauren James, a Ebony Salmon, a Jess Park, que ganhou a sua primeira oportunidade agora, então a Sarina dá uma rejuvenescida na seleção, trazendo jogadoras que começaram muito bem a temporada. A Ebony Salmon, como o Eduardo citou, atua lá na NWSL, tendo uma fase muito boa no Houston Dash, então é a Sarina mexendo um pouquinho nesse grupo da Euro, para tentar achar ali um grupo diferente, vamos dizer assim, pensando em Copa do Mundo. Esse jogo contra os Estados Unidos é um teste gigantesco para a seleção inglesa e também um jogo importante, o próximo contra a República Tcheca, porque é um adversário que não vai estar na Copa do Mundo, mas é um time bem competitivo e que trouxe dificuldades para seleções como a Holanda, para o próprio Estados Unidos, na She Believes de 2022. Então acho que são dois testes interessantes para a Sarina dar essa sequência de renovação aí para a Inglaterra, né? Renovação assim, na verdade, não renovação, sequência de evolução, desculpa, depois que essa equipe conquistou a Euro e fazer os ajustes pensando em Copa do Mundo de 2023. Ficaremos de olho então, como bem disse, próximo dia 7, Inglaterra e Estados Unidos, e no dia 11, Inglaterra e República Tcheca, os dois próximos amistosos aí na data FIFA da seleção inglesa. E é com isso que a gente fecha o episódio 34 do Conexão FA/WSL, o primeiro da nova temporada 2022-23, e você continue sintonizado com a gente, porque vamos falar muito ainda da temporada, de WSL, das Copas, Champions League, seleção inglesa, tudo que acontecer aí relacionado ao futebol feminino na terra do rei, não mais da rainha. Você vai ficar sabendo com muita análise, opinião e debate aqui com a gente no Conexão FA/WSL. Lembrando que você nos segue pesquisando por De Primeira Futebol Feminino no seu agregador favorito. Se inscreva para receber os episódios do Conexão, os episódios do Estação PFF, os episódios aí do PFF Debate quando vão ao ar em podcast, assim como os Spaces quando vão ao ar em podcast também. Todas as produções em áudio aí do Planeta Futebol Feminino você recebe se inscrevendo em De Primeira Futebol Feminino no seu agregador de podcasts. Eu, Eduardo Costa, estive com minhas queridíssimas Alicia Soares, Amanda Viana, Camila Villarreal e Patrícia Zeni neste episódio de número 34. E o Conexão FA/WSL volta numa próxima para falar mais do futebol feminino na Inglaterra. Abraços a todos, tchau, tchau.